E aí, meus amores, agora a gente vai trabalhar um tema de redação. Esse tema de redação, ele é muito pertinente, muito discutido. E se caísse, o que você faria? Tá? Então, vamos ver aqui que pontos abordar nessa temática. Então, o primeiro passo, da vez que você estiver diante de um tema, é destacar as palavras-chave para não tangenciar, entender qual é o problema, né? Aqui o tema é a questão da adoção de crianças e adolescentes no Brasil. Então, aqui, se a gente está diante desse tema, ele é um problema social. Então, qual é o problema que eu vejo? Que a adoção de crianças e adolescentes no Brasil é um grande desafio. E isso é o que eu penso, é um grande desafio. E aí eu tenho que escolher dois argumentos que eu possa provar por que é um desafio a questão da adoção de crianças e adolescentes. Aí eu vou pensar o que permeia, né, o que é a adoção, tem a questão de ter pessoas aptas a adotar, se tem crianças e adolescentes suficiente, ou se eu vivo dentro de uma sociedade que tem estereótipos, tem crianças, mas elas não atendem as exigências exigidas. Então, se torna um grande desafio adotar uma criança e um adolescente no Brasil. Mas vamos pensar, né, quais os entraves que impedem que esse processo de adoção de crianças e adolescentes seja mais rápido, né? Então, vamos começar a discutir sobre isso. Qual é o problema que eu vejo em relação a isso? Então, eu coloquei aqui para a gente refletir. Coloquei aqui, por que adotar é importante, né? A gente tem que começar a fazer essa reflexão. Por que adotar é importante? E aí você vai escrevendo e ampliando o seu olhar. Segundo, qual o perfil das crianças adotadas? Será que é isso um entrave que eu possa sustentar dentro da minha redação? E quais as consequências disso? Quais as consequências disso? O que é adoção tardia? Porque se eu pensar em adolescente, hoje é uma dificuldade adotar uma criança que ela seja já adolescente, levar para sua casa alguém que já tem, né, alguma formação, é complicado para algumas pessoas. Como incentivar a adoção tardia? A falta de informação, ela é um fator que afeta a adoção tardia? Então, isso aqui toda vez que você estiver diante de um tema, você vai fazendo questionamentos para ampliar o seu olhar sobre o tema e escolher a sua linha argumentativa, tá? A burocratização, ela interfere no processo de adoção? Vamos pensar, né? E o que deve ser feito para amenizar esse problema? O que deve ser feito? E quais as consequências disso? Então, a gente vai pensando nessa temática e escolhendo aí dois argumentos que eu possa sustentar. Depois disso, que eu já tenho uma visão sobre alguns aspectos do problema, eu vou ler mais sobre isso. E aí eu destaquei aqui quem pode adotar uma criança ou um adolescente no Brasil. Primeiro, eu coloquei aqui que, embora seja um ato que se fundamente na afetividade, no amor em si, nem todas as pessoas podem realizar a adoção. Será que isso é um problema? Alguns requisitos mínimos devem ser preenchidos. Por exemplo, para ser um candidato hábil para adoção, é necessário que o adotante tenha alcançado a maioridade, ou seja, ter 18 anos completos. Da mesma forma, é necessário que o adotante seja ao menos 16 anos mais velho que aquele que será adotado. O estado civil do adotante é irrelevante, de modo que o adotante pode ser pessoa casada, viúva, solteira ou em união estável. Outro ponto que merece destaque é que a adoção no Brasil ela pode ser realizada por casais homoafetivos, desde que observados os requisitos da idade comum a todo adotante,
tá? Eu tirei aqui do Serena Advogados. É um pedaço desse artigo para a gente entender se é um entrave a questão do adotante, né? Será que todas as pessoas que querem adotar estão aptas para adotar? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Outra coisa que eu trouxe, o questionamento, para vocês já irem retirando aí alguma ideia, vocabulário, tá? Por que a adoção no Brasil é tão difícil? Para concretizar uma adoção, é preciso submeter a um procedimento criterioso e burocrático. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, não faltam candidatos interessados em adotar uma criança no Brasil. Segundo informações do CNA, Cadastro Nacional de Adotantes, o número de pessoas cadastradas para adotar uma criança é bem maior do que o número de crianças e adolescentes a serem adotados. Eu não tema sobre esse assunto, eu ia por esse caminho, questão do estereótipo, e eu traria esse dado para provar. Aqui diz que há uma disparidade, o número de pessoas cadastradas para adotar é maior do que o número de crianças a serem adotadas, né? E por que que não tem? Então, parece ser uma conta simples de se realizar, já que os números, eles são tão animadores. Todavia, infelizmente, a adoção não se assemelha a uma simples equação matemática. O maior empecilho à efetivação da adoção no Brasil é o perfil exigido pelos interessados em adotar. Olha aí meu argumento 1. Eu iria por aí. A verdade é que a maioria dos pretendentes adotantes buscam por crianças com características bem semelhantes. A maior procura é por crianças recém-nascidas ou até 4 anos de idade, olha aí, de cor branca, sexo feminino, sem irmãos e sem nenhuma patologia ou deficiência. É muita exigência, né? Então, você vai olhar para o banco e observar, será que quantas crianças recém-nascidas estão lá? Né? Ou com até 4 anos de idade, de cor branca, do sexo feminino, que não tem irmão, não tem nenhuma patologia ou uma deficiência. Vamos pensar, né? O perfil mais desejado entre as famílias pretendentes não é compatível com aquele disponível nas instituições de acolhimento. Nas casas de acolhimento infantil, os adolescentes de cor negra, sexo masculino, com irmãos, patologia e deficiência representam a maior parte dos adotandos. Então, observem aí como é um paradoxo, como há uma disparidade entre o número de crianças para serem adotadas e o número de pessoas interessadas. Então, um argumento que a gente pode provar com dados, né? Tem evidências para isso. Então, convém ainda mencionar que existe um número significativo de crianças em abrigos que ainda não estão disponíveis para adoção, pois a preferência é dada para a família biológica. Apenas no caso de impossibilidade de reinserção da criança em seu núcleo familiar biológico, é que se busca seu direcionamento para uma família extensa. A disponibilidade de uma criança para adoção é o último recurso. Então, outro problema é esse. Por exemplo, o conselho tutelar tira seu filho, coloca lá no abrigo, você tem ou por violência doméstica, depois há o processo de reconciliação. A família biológica, ela precisa, né, abrir mão dessa criança e o conselho precisa entender, ter os trâmites legais para isso. E aí, às vezes, isso demora tanto que a criança que tinha 4, quando ela vai ser liberada, ela já tem 6. E aí as pessoas que estavam interessadas nela já não estão mais. Então, são coisas que a gente precisa ficar atento. Aqui eu coloquei as novas regras de adoção no Brasil, né? Preferência na fila para os interessados em adotar grupos de irmãos. E a gente precisa entender por quê, né? Por que que isso está no topo. Nesse sentido, o ideal é que os irmãos não se separem, somente em último caso será permitido. Mas é muito difícil encontrar, né? Também terão prioridades os interessados em adotar criança ou adolescente com deficiência.
Do mesmo modo, os interessados em adotandos com doenças crônicas ou com necessidades específicas de saúde. Redução de 6 meses para 3 meses na reavaliação da situação de cada criança ou adolescente quando chegam ao abrigo. Equiparação legal de direitos trabalhistas, estendendo aos pais adotantes as mesmas garantias que os pais biológicos possuem. Programa de apadrinhamento afetivo, onde o padrinho afetivo tem direito a adotar, que são, se você não sabe o que é padrinho, eu coloquei aqui, o que é apadrinhamento. Como funciona o apadrinhamento, qual a diferença entre apadrinhamento e adoção? E aí a Agência Brasil responde, né? O apadrinhamento é um instituto recém-regulado pela Lei 13.509/17. O objetivo dela é garantir à criança ou adolescente em regime de acolhimento institucional vivenciar vínculos comunitários. O padrinho não assume qualquer responsabilidade ou compromisso de assumir guarda ou adoção. O apadrinhamento afetivo não pode ser atrelado à guarda ou adoção. Entrevista que a Agência Brasil fez com o servidor de adoção da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal, Walter Gomes. Então, aí a gente percebe que ao apadrinhamento, essas crianças são levadas, passam o dia, tá, com essas famílias, depois voltam para o abrigo. Se elas quiserem, elas podem adotar, tá? Então, a gente anotem aí, escolha os seus argumentos, que a gente vai continuar a discutir sobre esse assunto na próxima aula.